Então, gente, vamos voltar, né, para as ações preventivas e corretivas. Pode passar, por favor. Essa é outra ação corretiva nesse plano de gerenciamento da indústria moveleira. Ele não colocou uma coisa muito bem descrita, mas diz que haverá planilhas de controle de resíduos do sistema de gestão, ou seja, todos os resíduos que forem gerados, eles vão ser registrados e vai ser evoluído, né? Como é que está sendo o gerenciamento, que está sendo executado com esses resíduos, ver se o que está planejado está sendo executado e se por acaso tiver um acidente, ações corretivas serão previstas, propostas quando necessárias. Não é o mais ideal. O ideal é que ele já tenha uma, um levantamento de quais são as ações corretivas que serão realizadas caso ocorra um acidente. Eu diria que esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos ele está incompleto, que é muito importante já ter a solução. Se você sabe quais são os resíduos que você gera, quais são as características deles, quais são as propriedades físicas, químicas, biológicas, você já consegue imaginar quais podem ser as implicações e as consequências, quais acidentes podem ocorrer, e a partir daí já planejar ações corretivas nesse caso. Pode passar. No outro plano de gerenciamento de resíduos, ele já foi um pouco a fundo, porque eu não coloquei os detalhes, mas ele colocou é, o plano muito mais especificado. E ele coloca também, por exemplo, kits que podem ser utilizados para contenção de acidentes. Né? Existe até uma norma técnica do IBAMA, que se chama Plano de Emergência Individual, que é como se fosse um pequeno plano para contenção de um acidente, para correção de um acidente. É muito comum, por exemplo, para embarcação, porque as embarcações, quando jogam óleo, por algum motivo cai óleo no mar, existe todo um kit para conter aquele óleo e depois para fazer a biodegradação. Coloca o surfactante, depois lança bactérias especializadas em biodegradar lipídios e com isso faz a correção e a contenção. Esse PEI também pode ser ali, ó, um exemplo de kit de proteção ambiental. Ali tem uma estopa, tem bombona também para caso haja derramamento. Ali tem um modelo de pallet de contenção para tambores e bombonas. Então, às vezes tem um tambor ou bombona um material ou um resíduo que está muito tempo ali armazenado, está ocorrendo uma corrosão no recipiente, não foi verificado, porque tem que haver uma supervisão, uma rotina pré-determinada de fiscalização, observação das condições físicas dos recipientes que estão fazendo o armazenamento dos resíduos. E se não tem uma boa solução que evita também problemas, é, são esses pallets com contenção. Porque se ocorrer alguma corrosão e ocorrer derramamento do resíduo, ele não vai para o solo, ele não vai para o chão, ele vai para dentro desse dreno que está associado ao pallet. Ali modelos de extintores, modelos de armário corta-fogo, para caso algum reagente, por exemplo, pegue fogo, né? Tem que se observar quais são as condições de armazenamento, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da ficha de informações de substâncias e produtos químicos, né, que é a FISPIC, né? Lá tem tudo, todas as características do reagente, como ele deve ser armazenado, qual a questão da compatibilidade química, né? As condições do ambiente com relação a calor, entre outras coisas, na temperatura de armazenamento, luz, reação com luz. E então isso tem que ser observado e esse armário corta-fogo, ele, por exemplo, impediria uma situação que um reagente químico explodisse, né, dentro de um armário, porque esse fogo não ia atingir outras áreas dessa indústria. Pode passar.
Então, esses foram exemplos de ações preventivas e corretivas que tinha nesse PGRS de empresas do ramo metal mecânico. Pode passar, Giovanni, por favor. Metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos. Então, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela tem como hierarquia não gerar, depois reduzir, depois reutilizar, reciclar, aproveitamento energético, tratamento e disposição final, além de pensar em como destinar um resíduo, mesmo que seja para tratar e para dispor final, fazer a disposição final, é necessário que o empreendimento também pense em formas de reduzir a geração daquele resíduo na fonte, evitando desperdícios, mudando a matéria-prima, entre outras coisas. Melhorando as práticas, com capacitação técnica. Então, essa indústria metal mecânica, ela lançou um programa de redução da geração de resíduos, com conscientização ambiental, campanhas educativas, medidas de controle no manuseio dos materiais, definição de metas de redução da geração. Podem ser definidas metas. No ano de 2020, nós vamos reduzir 20% no consumo de água. Nós vamos reduzir 20% no consumo de um determinado reagente químico, de um determinado ácido. Então, isso vai depender do processo produtivo. Cada atividade tem o seu fluxograma de atividades com seus impactos, então eles têm que ser avaliados para saber onde pode ter procedimentos de redução. Acho que caiu a apresentação, né? Foi isso? Talvez o Giovanni tenha caído, né? Sim, professor, ele caiu da reunião. Deixa eu pegar aqui no meu. Mas será que. Mas a maioria de vocês está conseguindo me escutar? Eu estou escutando sim, perfeitamente, professora. Tá, eu vou pegar aqui a aula de hoje. Está apresentando? Está aparecendo para vocês, gente? A apresentação? Tá aparecendo na tela da reunião, professora. Espera aí, eu tenho que vir aqui, é isso? Vê se agora está aparecendo. Agora sim. Ah, então tá bom. Então vamos lá, aquele slide das ações corretivas e preventivas. Só não vou estar vendo o chat, aí vocês falam para mim se alguém perguntar alguma coisa. Pode deixar, avisa a senhora sim. Tá bom? Então, nesse PGRS do ramo metal mecânico, né, um programa de redução com medidas de controle, definições de metas de redução e essas medidas para reduzir a quantidade de periculosidade dos resíduos gerados. Aí eles colocaram esse fluxograma de como pensar em uma metodologia de redução, né? Então, o objetivo, reduzir a geração de resíduos de metal e depois a meta, reduzir de 15% em 6 meses. Como? Melhorar o processo de corte do metal, né? Uma indústria metal mecânica, então ele vai cortar o metal para colocar no formato do produto que ele está produzindo. E depois ele vai verificar se ele reduziu, porque ele vai ter o seguinte indicador: ele vai ver quantos quilos de resíduo de metal ele está gerando por cada quilo de peça produzida. Então, ele vai ter que ter uma redução de 15% na quantidade de quilos de resíduos metálicos em relação ao quilo de peça produzida, para ele poder ter certeza de que essa meta foi alcançada. Responsabilidade compartilhada com relação ao ciclo de vida.
do produto. É um outro item do plano e tem a ver com a questão da logística reversa, né? Com a obrigatoriedade da devolução ao fabricante, né, de produtos de logística reversa, como é que isso vai estar no PGRS? Vai estar no PGRS de duas formas. Ou aquela indústria ou aquela atividade tem como resíduos produtos que devem passar por logística reversa, e tem que falar que é executada a logística reversa desses produtos, que eles são destinados, ou ele é um fabricante, distribuidor ou importador de algum produto que passa por logística reversa. Aí ele vai ter que colocar no seu PGRS também que, além dele destinar resíduos de logística reversa, ele também contribui com o sistema de logística reversa. Ele vai colocar como, né? Vai colocar que, por exemplo, custeando uma entidade gestora que faz a destinação de uma determinada quantidade, ou de lâmpada fluorescente, ou de óleo lubrificante, entre outras coisas. Aí essa indústria aí é do ramo metal mecânico, né? Então ela não produz nada que tenha que passar por logística reversa. Ela não tem um produto que obrigatoriamente tem que passar, ela pode gerar um resíduo. Aí ela coloca que tem embalagem de óleo lubrificante e que acaba gerando componentes. Então, é basicamente isso. Citar o que você faz na legislação estadual do Rio de Janeiro, voltada para o Manifesto de Transporte de Resíduos, que é a norma operacional 35 de 2018, existe agora um código só para resíduos de logística reversa. Então, isso tem que ser colocado, por exemplo, no PGRS, se fosse de uma atividade aqui do Rio de Janeiro. Pode passar. Pode passar, tô louca, eu que tenho que passar. Esse negócio de Google Meet é muito engraçado, né? A gente fica meio louco. Medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos. Isso é um outro item que tem que ter. Como eu falei para vocês inicialmente, na hora que a atividade faz o diagnóstico dos resíduos sólidos gerados nas suas instalações, ela tem que falar quais são os resíduos que ela gera normalmente e se tem algum resíduo que ela já gerou e que ela não fez a destinação adequada. O nome desse resíduo vai ser passivo ambiental. Então, ela tem que, depois de dizer quais são os passivos ambientais que ela tem, dizer como ela vai fazer o saneamento, né, a reparação desses passivos ambientais. Lá naquela empresa, daquele conjunto de indústrias da área metalmecânica, tinha pó metálico, tinha EPI usado, tinha cinta plástica, entre outros resíduos considerados passivos ambientais. Aí ela coloca depois, né, esse conjunto de empresas, coloca no seu PGS como é que vai sanear. Então ela faz como se fosse um protocolo. Primeiro faz uma avaliação preliminar, identificando os passivos, depois uma investigação confirmatória para ver se o solo ou a água foram contaminados, analisa os riscos, faz um plano de monitoramento, intervenção e remediação. Nesse caso aqui, não foi um plano de medidas saneadoras que foi específico. Isso aí acontece também. O ideal seria o quê? Seria nesse PGRS ela colocar exatamente o que ela vai fazer com aquilo. O que ela vai fazer com pó metálico, o que ela vai fazer com EPI. Ela não colocou. O órgão ambiental competente poderia decretar isso com uma não conformidade, dizer que ela precisa determinar o que ela vai fazer com aquele passivo ambiental. Então, vai depender muito da interpretação do órgão ambiental competente. É uma coisa até de caráter subjetivo. Às vezes, isso já é suficiente. Às vezes, não. Às vezes, o órgão ambiental vai exigir que seja colocado um plano específico aos passivos ambientais identificados. Aí, no final, ela coloca: as ações adotadas devem estar
informadas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos em conformidade com a legislação aplicável. Então, falou que tem que estar no plano, mas não está. E observar a resolução CONAMA 420 de 2009. Para quem não conhece, essa resolução fala sobre remediação de água e solos contaminados. Então, tem protocolos, procedimentos para remediação de água e solo contaminado. Água subterrânea e solo contaminado. Pode passar. Eu que passo. Vó, fiquei 4 dias falando pode passar, agora eu não tô. Vocês estão me escutando, gente? Que como eu não estou vendo vocês, não estou vendo o chat. Vocês estão me escutando? Estamos sim, Sim, professor. estamos ouvindo, professor. Parece que eu estou falando sozinha, muito engraçado. Ai, ai. E vocês estão vendo aí a apresentação? Tá Sim, certo? estamos vendo também. Tudo certo. Eu vou ficar de olho no chat para que, caso haja alguma pergunta, eu passe para a senhora responder. Tá bom, estou aumentando aqui para ficar melhor. É porque como eu estou falando e não estou vendo, aí parece que eu estou falando sozinha, muito engraçado. Desculpa, e de vez em quando eu vou falar assim, oi, tudo bem? Aí vocês não reparem, não. Então, aqui tem uma definição de passivo ambiental. Toda obrigação contraída, voluntária ou involuntariamente, destinada à aplicação em ações de controle, preservação e recuperação do meio ambiente, originando como contrapartida um ativo ou custo ambiental, como mostra a seguir. Então, qualquer obrigação que a atividade tenha com relação a controlar as suas atividades de forma a prevenir danos ambientais ou reparar danos ambientais é um passivo ambiental. Então, o que é considerado passivo ambiental? Passivo ambiental é considerado um monte de coisa, né? Geração de resíduos, área a recuperar, indenização por doenças causadas a trabalhador, multas que foram recebidas. Só que, na linguagem comum, na linguagem vulgar, passivo ambiental é área contaminada, tá? Então, se alguém falar passivo ambiental para você, está falando provavelmente de uma área que foi contaminada. Um rio contaminado, um solo contaminado. Mas é muito mais do que isso. A definição teórica, né? Como eu falei aqui, qualquer resíduo gerado é um passivo ambiental. Porque ele vai desencadear em um custo ambiental de tratamento para prevenir o seu dano. E se caso ele tenha o dano já tenha ocorrido porque o tratamento não foi adequado, vai ser um custo de reparação. Então, a aposentadoria precoce por causa de impacto negativo, provisão para contingências ambientais, aquisição de equipamentos ambientais, depreciação desses equipamentos, por exemplo, uma chaminé, um filtro de emissão gasosa, gasto de manutenção do departamento de gerenciamento ambiental, inclusive mão de obra para compensar danos irreversíveis. Tudo isso está dentro do conceito de passivo ambiental, que são custos relativos à preservação ou reparação ambiental, que são obrigações da empresa. Então, aí tem um caso aqui deve ser Mariana ou Brumadinho, não sei onde é, né? Vocês estão vendo aí onde tem o rejeito de mineração? Então, isso é uma área contaminada, é um passivo ambiental que tem que ser reparado. Ali é uma indústria eliminando diversos gases. Esses gases têm que ser tratados. Se eles não estão sendo tratados da forma que está determinada por lei ou pela forma como o órgão ambiental competente determinar na licença, isso vai gerar depois danos ambientais que têm que ser reparados. A emissão de um efluente num rio ou de esgoto doméstico, e aí uma área cheia de pneus, né, que é um resíduo volumoso, depois isso aí acumula água e pode ser um criadouro de animais, né, de mosquitos que podem ser vetores de doença. E algumas medidas saneadoras, né? O ideal é que elas fossem colocadas, né, fossem indicadas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Então, essa remediação é reparação. Toda vez que vocês ouvirem falar no termo remediação, significa reparar um dano ambiental.
Se tem um solo contaminado ou uma água subterrânea contaminada, que geralmente foi contaminada porque caiu vazou algum resíduo no solo, aí ele foi infiltrando pelo solo e acabou chegando ao lençol freático, né? A água subterrânea. Então, como é que você pode reparar esse dano? Você pode fazer o tratamento do solo, da água, no próprio local em que ocorre a contaminação. Por exemplo, se for uma matéria orgânica, esgoto que tiver contaminado aquele solo ou aquele lençol freático, bactérias podem fazer a biodegradação desse esgoto lá. Então, você pode, por exemplo, lançar nesse solo, lançar nesse lençol freático oxigênio, nutrientes, aumentar a temperatura interna para isso intensificar a atividade microbiana já existente ali. E com isso vai ocorrer a biodegradação daquela matéria orgânica, mas óbvio que isso demora muito tempo, porque geralmente essas contaminações elas são muito grandes, são milhões de metros cúbicos daquele resíduo. Pode também ser plantado, a remediação ela pode ocorrer de forma química, mas pode ocorrer também de forma biológica. Eu dei um exemplo da biorremediação, que é com micro-organismos, mas tem a fitorremediação. É conhecido que algumas espécies de árvores, de macrófitas, elas têm raízes capazes de absorver matéria orgânica, metais pesados, e com isso ocorre a incorporação daquele metal pesado na matéria vegetal que está crescendo ali. Então, seria uma forma de transferência desse resíduo e uma forma de descontaminar, porque como aquele metal, aquele material, ele vai ser incorporado pelo vegetal, ele não está fácil de ser solubilizado, lixiviado e continuar contaminando, chegar a outros locais. Então, é melhor que ele seja incorporado por uma matéria vegetal, que seria o caso da fitorremediação, do que ele ficar no solo. Então, se é in situ, se o próprio local que está contaminado, ele é remediado ali mesmo, com alguma intervenção feita no próprio local da contaminação, ela é in situ. Mas muitas vezes essa remediação não ocorre no próprio local, ela ocorre em outro local. Então tem que ter o quê? O bombeamento dessa água, a retirada dessa água, para levar ela para uma estação de tratamento de efluentes, por exemplo. Se for o solo, esse solo pode ser escavado e levado para ser tratado. Geralmente esse solo ele é tratado num bioreator de fase de lodo, que é como se fosse um efluente pastoso, né, que é com terra e água e contaminantes, e esse lodo fica passando por um processo de decomposição microbiana, entre outras atividades. A atenuação natural, ele é um processo de remediação que, na verdade, não existe nenhuma intervenção humana no sentido de acelerar o processo de recuperação daquele passivo, daquele contaminante. Na verdade, é o processo natural. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar que a própria natureza ela se autodepura, né? Se chama mecanismo de autodepuração. Um rio, por exemplo, que tenha recebido uma grande quantidade de carga orgânica, existe a troca entre o ar e a água. Esse ar, ele vai oxigenando a água, e quando ele provém oxigênio, faz com que micro-organismos presentes ali vão biodegradando aquela matéria orgânica. Dependendo se for um metal, ele acaba sedimentando. Ao sedimentar, muitas vezes, ele sai da coluna d'água, e é como se ele tivesse confinado. Aí, obviamente, se houver uma corrente maior, ele volta. Mas isso são formas como a própria natureza se autodepura. Então,
na atenuação natural, seria um processo em que você vai pensar o quanto que isso ocorreria. Você poderia fazer, por exemplo, o que pode fazer no máximo na atenuação natural, uma barreira, por exemplo. Se é uma área que recebeu esgoto, fazer uma barreira para não receber mais, para aquilo ficar confinado e esperar ocorrer naturalmente. Mas a atenuação natural requer monitoramento. Tem que ter uma equipe monitoramento, o decaimento do contaminante ao longo do tempo. As biopilhas, né, são como se fosse uma espécie de compostagem, né, com contaminante, né? Então você faz pilhas ou leiras com solo contaminado, cobre geralmente essas biopilhas são cobertas para evitar o contato com chuva e ocorre uma oxigenação feita geralmente por um soprador, né? O que é o soprador? É um motor que vai jogar ar dentro desse solo contaminado que está na pilha e com isso a atividade de biodegradação vai ocorrer. E o land farming é uma espécie de remediação específica para a área de petróleo, né? Para solo contaminado com petróleo, né? Então, basicamente, você faz uma piscininha de petróleo bem rasa, com até 50 centímetros, e que vai ter uma aração, né? Vai passar um trator ali para cima para ter uma aração, adição de micronutrientes, e com o tempo aquele solo vai sendo remediado. Isso é só para ilustrar algumas medidas saneadoras, principalmente associadas a resíduos sólidos.